Ok, vamos continuar então. Esse é o nosso segundo estudo no Credo Apostólico. Nós iremos estudar a fração do Credo Apostólico que diz: creio em Deus Pai. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem um texto adotado por ela, que é diferente dos textos adotados em outras comunidades, porque ela respeita, algumas coisas que estão na origem do texto grego. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esse credo é o primeiro credo da Igreja Cristã, que é aceito como um credo universal da Igreja Cristã. Foi escrito já para combater algumas heresias, e nós vamos discutir agora sobre creio em Deus Pai, como esse termo já combate algumas heresias que queriam invadir a Igreja. Eu ainda não vou entrar na questão do gnosticismo, vou deixar para quando for falar de Jesus Cristo, mas aqui já tem uma influência do gnosticismo. Por que dizer que eu creio em Deus que é Pai? Porque o gnosticismo acreditava que aquele que criou o céu e a terra foi um demiurgo, que seria a 30ª emanação do Deus único e perfeito. Seria a pior emanação dele, e por isso essa emanação poderia tocar na matéria, que é má. Isso é um conceito filosófico dos gregos. Não é o conceito bíblico. A matéria para a Bíblia não é má. Os gregos têm essa filosofia. E essa filosofia estava invadindo a Igreja cristã. Por isso, eles formularam creio em Deus Pai. Além disso, creio em Deus Pai diferencia o Deus que cremos, que é o Deus revelado na Escritura, de qualquer outro Deus. Porque, tirando os cristãos e os judeus, quem acredita que Deus é Pai deles? O próprio islamismo, que é posterior tanto ao judaísmo quanto ao cristianismo, eles dizem que Deus não é pai de ninguém. Deus não tem filhos. Então, por isso, creio em Deus é muito vago. Então, quem é esse Deus que nós cremos? Quem é esse? O Deus que nós cremos, como diz o credo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deuteronômio 6,4 nos revela no Shema quem é esse Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor, Yahvé, o nosso Deus é o único Senhor. Então, nós temos aí o texto em hebraico, do que seria o Shema, o início do Shema, e temos a transliteração, que seria Shema Israel, Adonai Elenehu, Adonai Erad. Por que eu falei Adonai em vez de falar o nome Yahvé? Porque os hebreus, os judeus, eles não falam o nome, o tetragrama, o nome santo do Senhor. Eles trocam isso por Adonai. Por isso, no grego, você tem o texto que está logo abaixo aí de Marcos 12, 29, que é Apekrito ho Jesus hoti proton estin akue Israel Kyrios ho theos rimon Kyrios estin. O Adonai é traduzido para Kyrios, que é Senhor no grego. Então, Jesus, quando responde o que é o principal mandamento da lei, ele diz, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Só um instante aqui que o meu computador está querendo apagar. Então, nós vemos claramente que a Escritura deixa claro que o Deus que nós cremos é aquele Deus que se revela na Escritura, se revela de maneira progressiva na Escritura, a começar pelo povo de Israel. Esse Deus é completamente diferente de qualquer outro Deus inventado pelo ser humano. Então, nós temos, creio em Deus Pai. Quem é esse Deus que cremos como Pai? É um Deus que os atributos revelados na Escritura nos fazem diferenciar Ele como o único Deus verdadeiro de todos os outros falsos deuses, de todos os deuses do hinduísmo, de todos os deuses dos gregos, de todos os deuses dos egípcios, de todos os deuses dos romanos,
de todos os deuses que o ser humano inventa, inclusive ele próprio. Porque o ser humano inventa Deus conforme sua imaginação caída e totalmente depravada. Já as verdades que nós temos sobre o Deus que é Pai é aquelas que são reveladas nas Escrituras e só pertencem ao povo escolhido de Deus. Se você acredita no Deus revelado na Escritura, é porque você acredita, como diz em Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas, ou seja, o que está na Escritura, pertence a ti e aos teus filhos para sempre. Já aquelas que ele não revelou, somente a ele pertence. Se você acredita que você pode não conhecer Deus de maneira alguma, como o deísmo diria, como o agnosticismo diria, você criou outro Deus, porque o Deus que nós conhecemos se revelou na Escritura. Sem a firme convicção de tudo que é revelado na Escritura é verdade, não há convicção que o Senhor, Yahvé, Adonai, é o único e verdadeiro Deus. Porque existem pessoas que estão na igreja e às vezes duvidam de Deus, porque eles duvidam da Escritura. A autoridade da Escritura emana da autoridade do Deus que se revela. Por isso, a Escritura é a palavra de Deus. Reverendo Joel Teodoro, ele diz: é um Deus que governa sem ser governado por ninguém. É único e totalmente suficiente. É totalmente amoroso ao mesmo tempo em que é completamente justo. O Deus em questão é o Deus da Bíblia. O povo é o povo dele, inicialmente chamado de Israel, e depois de igreja. Não temos dois povos de Deus, como os dispensacionalistas dizem por aí. Nós temos um Israel de Deus, um Israel vencedor de Deus, aquele que é revelado por Deus progressivamente no Antigo Testamento e aquele que se expande a todos os povos da terra, até os confins da terra, que nós chamamos de igreja. Nós continuamos sendo Israel. Israel que tem a presença do Israel étnico, dos descendentes de Jacó, e o Israel que é transplantado para a videira verdadeira, que é colocado os galhos aonde o Senhor quer fazer o implante desses galhos. Portanto, nós não temos um momento na história, como eu disse numa dessas pregações que eu fiz desses últimos dias, em que haverá um reino que Cristo milenar na terra, onde ele reinará junto com os judeus. Isso não existe. A Escritura é muito clara. Deus tem um povo, aquele que cumpre a promessa que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o Israel de Deus. Nós somos parte desse Israel. Louvado seja o Senhor, porque nós fomos adotados nessa família em que Deus é o nosso Pai. Creio em Deus Pai. O que diz o Antigo Testamento sobre essa fé? Deus já tinha se revelado como Pai no Antigo Testamento? Sim. A paternidade de Deus no Antigo Testamento é muito clara. Na paternidade de Deus no Antigo Testamento é expressa como sendo exclusiva. Deus é Pai de Israel. Ele diz isso claramente. Mas Deus é Pai de Israel no sentido de que ele cumpre todas as promessas de Abraão em Israel até a chegada do Messias. Então, quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 103, do 13 ao 14. Salmo 103, do 13 ao 14, eu lerei. Por causa das dificuldades que nós temos na transmissão, eu lerei. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aqui nós vemos Davi falando da misericórdia de Deus. Apesar de Davi acreditar claramente que Deus é Pai de Israel, é entendido por todo judeu que não tem uma tendência exclusivista, que todo aquele que é recebido na nação de Israel, vindo de outros povos, e se torna um prosélito, ele faz parte de Israel. Por isso, Deus mesmo na história da redenção, na história do seu filho, que seria encarnado, e aí seria chamado de Jesus Cristo, ele acrescenta pessoas que não são de Israel. Por isso você tem Raabe, por isso você tem Ruth. Você tem diversas pessoas que vão entrando nessa estrutura, mostrando que o chamado de Deus como Pai é para todos os povos, mas de uma maneira em que todos têm que se concentrar a ir para Israel. Só depois, quando Cristo se revela e manda
a nós que busquemos os eleitos em todos os povos da terra, que a missão deixa de ser voltada, todos os povos vão para Israel, e sim passa a ser Israel vai a todos os povos. Por isso nós temos a grande comissão. Isaías 63, do 15 ao 16, também nos diz, com mais ênfase ainda, que Deus é Pai. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és o nosso Pai, Abba. Ainda que Abraão não nos conhecesse, lembrando que Abraão é considerado o pai da nação de Israel, e Israel, Jacó, não nos reconhece, tu, ó Senhor, Yahvé, és o nosso Pai, o nosso Redentor e o teu nome desde a antiguidade. Então, vemos que Isaías claramente está dizendo aqui que eles tinham essa noção da paternidade de Deus desde o Antigo Testamento. Jeremias 31, 9, também nos diz: virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de água, por caminho reto em que não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. É interessante nós vermos aqui Deus falando através de um lamento, através de Jeremias, que ele diz que Efraim é o seu primogênito. O Cristo, o Messias, viria pela linhagem de Judá, correto? Como assim Efraim é o primogênito? Efraim é o primogênito porque quando Jacó ele coloca as mãos sobre os dois filhos de José, ele escolhe primeiro Efraim para a bênção e depois Manassés, correto? José recebe porção dobrada da herança da terra, porque José recebe herança tanto em Efraim quanto em Manassés. Isso é um direito de primogenitura. É o primogênito que recebe a porção dobrada da herança. E assim aconteceu para Efraim. Efraim foi considerado o primogênito entre as duas casas que vêm de José. Só que ele não tinha a primogenitura completa, por quê? Porque Deus também abençoou a Judá, para ser dali que viria o cetro do reinado. Por isso que acontece depois, na divisão dos povos de Israel, as 12 tribos, uma parte fica com Efraim sobre ele como comando, porque é como se o povo efraimita se levantasse contra o comando de Judá, e é isso que acontece na história, e a outra metade, e as outras duas nações tribos ficassem com Judá. Mas Deus é pai desse povo. Mesmo do Reino do Norte, que foi destruído, Deus era pai para Israel, pai para Efraim. E depois Malaquias 2:10, tanto que quando o povo volta do exílio, parte dos efraimitas também voltam. Malaquias 2:10 nos diz o seguinte, sobre Deus ser pai no Antigo Testamento. Não temos nós todos o mesmo pai? Não nos criou o mesmo Deus? Observe a diferença entre Deus ser pai e Deus ser criador. Por isso, duas perguntas aqui. Não necessariamente Deus é criador, ele é pai de todas as pessoas. Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? É interessante esse texto de Malaquias que se aplica totalmente à igreja. Deus é o nosso pai. Em Cristo Jesus nós fomos adotados como filhos. Ele também nos criou antes de nós termos nascido de novo. Todos nós precisamos nascer de novo para que Deus seja o nosso pai. E a partir do momento que nós nascemos de novo, nós temos uma aliança como povo de Deus na igreja, que seria a aliança que os nossos pais já tinham. Os nossos pais na fé. Por isso, todas as vezes que o povo de Deus está sendo desleal um para com o outro, ele está rompendo a aliança dos pais e a aliança com Deus, que é pai. Observe como que esse texto aqui já mostra que em Israel você tinha essa noção de povo de Deus sobre o mesmo pai, sobre um povo que olha na mesma direção, deve fazer as mesmas coisas,
não devem ser desleais uns para com os outros, e como isso continua em nós, o Israel de Deus, que é a igreja. É muito importante esse ponto. Então, a paternidade de Deus sobre Israel tem o seu fundamento na história da redenção, ou seja, da salvação. Deus escolheu um povo e foi o seu pai exatamente para que o Messias nascesse nele. No episódio do Êxodo do Egito, o Senhor declara sua paternidade a Faraó através de seu servo Moisés. O que é dito lá em Êxodo? Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Deus não muda. Nosso Deus, como eu disse também em uma das pregações na igreja, quando ele se revela a Moisés, é mais propriamente traduzido do hebraico, eu serei o que serei. Nosso Deus não muda. Ele é o que é, sempre será o mesmo. Isso quer dizer claramente que se alguém se levanta contra o povo de Deus, que é filho do Deus vivo, os seus eleitos, chamados em Cristo Jesus, e profana a sua liberdade de culto, profana a sua liberdade de pregar o evangelho, Deus se vingará. Se Deus não se vingar neste tempo, ele se vingará quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que hoje é advogado dos seus eleitos, voltará como juiz de toda a terra. O mesmo Deus que julgou o Egito por causa do seu filho Israel, é o Deus que, em seu Filho Jesus Cristo, julgará todos aqueles que se levantarem contra o povo dele, que somos nós. Por isso nós cremos em Deus Pai. Que fique claro, então, meus amados irmãos, que o Senhor, já no Antigo Testamento, era pai apenas dos verdadeiros israelitas. Quando ele diz que essas pessoas não poderiam ser desleais uns contra os outros, como aconteceu aqui em Malaquias está dizendo, ele está dizendo que a deslealdade configura frutos daqueles que não são filhos. Então, apenas os verdadeiros israelitas, aqueles que creram na salvação através do Messias prometido, porque desde o Antigo Testamento, a salvação só acontece porque eles creram no Messias prometido. Mesmo que a revelação progressiva não deixasse tudo claro a cada um daqueles que fizeram parte dos eleitos de Deus, desde a queda no Éden, é claro que todos só foram salvos por crerem no Messias prometido, como está registrado na Escritura, e que começa no chamado proto-evangelho, que é Gênesis 3,15, quando o Senhor diz para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, os filhos do diabo, e o seu descendente, o filho da mulher, que seria o Salvador, o Messias. Este, ou seja, o filho da mulher, o Salvador, o Messias, ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. É nesta fé que os filhos de Sete creram e invocaram o nome do Senhor. É nesta fé que Moisés foi resgatar o povo do Egito, que Noé construiu a arca, acreditando na vinda do prometido, do Messias. Não há salvação no Antigo Testamento por cumprir os mandamentos e sacrifícios. Isso você faz porque você é obediente. Nós fazemos obras não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Nós seguimos os mandamentos não porque eles vão nos salvar, mas porque os mandamentos são frutos daqueles que creem em Cristo, creem em Deus. Portanto, desde o Antigo Testamento, Deus era pai, sim, dos verdadeiros israelitas, daqueles que de fato creram na sua salvação. E o que o Novo Testamento diz sobre crer em Deus como pai? Primeira coisa que eu coloco para vocês é, mais uma vez, frisando, porque isso é muito popular e espalhado por aí como se fosse uma verdade, mas é uma falácia, uma mentira.
Deus é pai de todos? A resposta é não. Deus não é pai de todos. Ponto final. Deus é criador de todos. Todos são criaturas de Deus. Mas filhos só são aqueles que nascem de novo. Diz João 1, do versículo 10 ao 13. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, que na verdade eu vou mostrar para vocês que a melhor tradução aqui seria autoridade, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso é desde o princípio, como eu disse. O Verbo veio ao mundo na plenitude do tempo, aonde todos que creram no passado, olhando para a sua vinda, seriam salvos. Todos que estavam naquele momento da história só creram porque creram nele. E todos que serão salvos e filhos de Deus até o fim dos tempos serão só aqueles que forem feitos filhos de Deus crendo no nome de Jesus Cristo. Nenhum outro será salvo de qualquer outra maneira. Não tem essa questão, quanto muitos levantam por aí, mas aquelas tribos que nunca ouviram, aqueles povos que nunca ouviram. Se não confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não serão salvos. Não são filhos de Deus. São criaturas de Deus. Serão julgadas conforme a luz daquilo que eles têm, mas serão condenadas. Nós não podemos querer fazer o evangelho mais adocicado para a nossa geração. O evangelho tem que falar o que ele fala. E o que ele fala é que todos precisam crer para serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor, porque nós fomos chamados e Deus nos deu essa autoridade de sermos feitos filhos de Deus, o que eu vou explicar um pouco mais para frisar aos irmãos. Qual é o poder que nos torna filhos de fato? O termo grego aqui para poder nesse texto é exousia. Não é dunamis, não é dinamis, é exousia. Exousia é autoridade, poder de autoridade, influência e ter direito sobre alguma coisa. Poder de domínio ou governo. É autoridade real, divina, judicial. É alguém que tem jurisdição, alguém que tem uma autoridade máxima, um magistrado, uma potestade, que pode ser até celeste ou infernal. Mas no nosso caso aqui, exousia é a autoridade de Deus em fazer-nos filhos. Só Ele tem essa autoridade de nos colocar o selo da herança. Nesse sentido, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, Pai, Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo têm a autoridade divina, real e judicial para nos declarar filhos dele, porque recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E mais uma vez eu friso para os irmãos, não é possível ser filho de Deus sem crer somente em Jesus Cristo para a salvação. E isso deve nos fazer cada dia mais voltados para cumprir a grande comissão de pregar o evangelho a todos que estão ao nosso redor. Essa semana nós colocamos um vídeo do reverendo Ronaldo Lidório no Facebook da nossa igreja, da primeira igreja, onde ele diz que nós devemos orar. Orar por todas as pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Orar pelos nossos vizinhos. Orar pelos nossos parentes. Se você vai na padaria, ore pelo atendente. Se você encontra um desconhecido na rua, ore pelo desconhecido. Por quê? Porque nós precisamos orar para que essas pessoas creiam em Jesus Cristo. Porque se elas não crerem em Jesus Cristo, elas estão condenadas. Mesmo que nós entendamos que Deus tem uma eleição, que Ele escolheu um povo para si, eu e você não sabemos quem são os eleitos. Por isso nós devemos
querer ver os outros salvos com a mesma salvação que nós temos. Conta-se uma história que um ímpio uma vez encontrou com um cristão e falou com ele: você passa por mim aqui nessa loja onde eu trabalho há 7 anos. Você acredita num inferno? Um inferno literal. O cristão falou: sim, eu acredito. Por que você nunca tentou me advertir quanto a isso? Que isso não aconteça comigo e você, meu irmão. Que nós saibamos que nós somos filhos de Deus. Mas somos filhos de Deus para um propósito. Um propósito de que outros também conheçam Jesus Cristo. E outros também sejam salvos. E que, se for da vontade de Deus, que eles sejam agregados à nossa igreja, para que a nossa igreja os discipule de maneira correta, conforme a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe a entender, em primeiro lugar, que nós temos o privilégio de termos sido transformados em filhos de Deus, mas que nós também temos o dever de anunciar que outros também precisam deixar de ser criaturas condenadas para se transformarem em filhos redimidos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um ponto que nós devemos sempre ter claro, e a nossa confissão de fé e catecismo deixa isso muito claro, se vocês estudá-los. Nos tornamos filhos ou somos feitos filhos? O texto já responde isso, mas muita gente fica elucubrando que as coisas são diferentes. Mas a verdade é, o ser humano não é o agente da ação. Não é ele que se torna filho. Ele sofre a ação. Ele é, portanto, o paciente da ação e não o sujeito da mesma. Nós somos feitos filhos. Na língua original, onde foi escrito o texto, o verbo no grego é ginomai. Ginomai está num tempo verbal que é entendido como ocorrendo num ponto do tempo e é realizado de maneira conclusiva. Eu e você fomos feitos filhos de Deus naquele momento em que o Espírito Santo, por sua vocação eficaz, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E nós declaramos que nós éramos pecadores e precisávamos desesperadamente de um Salvador. Fomos feitos filhos de Deus. Porque quando nós declaramos isso, é porque o Espírito Santo já nos regenerou. Na ordem salutis, ou na ordem da salvação, a regeneração vem antes. O Espírito, atuando interiormente em nós, faz com que nós nasçamos de novo. Por isso não é o ser humano querer, é Deus ter misericórdia. Quantos que creem em Jesus Cristo são feitos filhos de Deus, eles nascem no tempo, na família de Deus, e nunca serão lançados fora. João 6,37 nos diz: é sempre bom que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias para ver se eu não estou criando alguma coisa na minha cabeça. Lembre-se dos bereanos. O Senhor Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aquele que de fato nasceu de novo, aquele que de fato foi feito filho de Deus, nunca será lançado fora. Louvado seja o Senhor por isso, porque se dependesse de nós, nós cairíamos definitivamente. Por isso nós podemos em outro momento discutir a questão da apostasia. É impossível que um filho verdadeiro de Deus possa apostatar da fé definitivamente. É impossível. Isso não irá acontecer. Porque o próprio Cristo que disse essa palavra que eu acabei de pronunciar, ele é fiel e irá cumprir. Então, esclarecendo alguns pontos. O que ensina a palavra sobre Deus como Pai? Somos feitos filhos de Deus pelo novo nascimento, que é concedido por Deus. Tornamos-nos, então, filhos adotivos. E essa grandiosidade de nós tornarmos filhos adotivos deve fazer todo casal cristão pensar na possibilidade de ele também serem pais adotivos, como o pai é pai de órfãos. Nossa igreja cristã,
logo no primeiro e no segundo século, foi ela que adotou todo aquele que era rejeitado pelo mundo. Sempre que possível, os nossos primeiros pais na fé cristã, eles compravam escravos para serem criados como filhos. Portanto, cada um de nós, cristãos, devemos pensar claramente que nós devemos ser os primeiros nas filas de adoção para tirar pessoas e ensiná-las sobre a nossa fé. Fechando esse ponto, nós temos outro ponto aqui. Deus é Pai desde o princípio. Deus não passou a ser Pai quando Ele escolheu um povo e chamou aqueles que Ele elegeu. Deus é o Pai desde o princípio. Desde a eternidade passada, que é só um termo de acomodação para nossa limitação de entendimento, nunca houve um tempo em que Yahvé, Deus, não fosse Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus pré-encarnado, ele foi gerado desde a eternidade. Portanto, a relação de amor paternal suprema é a de Deus Pai com o eterno Deus Filho. E esses dois têm a relação completa em um só, que é o Pai, em Cristo Jesus. Portanto, o nosso Deus, ele claramente já tinha toda a relação que ele precisava no conselho da Trindade. Nosso Deus era perfeitamente satisfeito nesta relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, por que Deus nos criou? Por que Deus criou o universo? Por que Deus escolheu um povo? Por que Deus mandou o seu Filho para que nós, que Ele amou com tempo, amor eterno, no seu tempo, no seu Kairos, estendesse a nós esse amor perfeito que Ele já tinha com o seu Filho Jesus Cristo e com o Santo Espírito. Por isso nós fazemos parte dessa relação. Por isso que é Deus Pai que nos elege. É Deus Filho que nos compra e nos salva. E é Deus Espírito Santo que nos sela como parte desta relação de perfeição. Meus irmãos, isso é tão maravilhoso. Isso é tão grandioso. Este amor perfeito que nos faz filhos de Deus por adoção é um Deus que emana do Deus Trino. Não há uma pessoa na Trindade que não nos ame com tanto amor. No conselho eterno de Deus, no pacto da redenção, essas coisas já estavam pré e totalmente determinadas. Nenhum dos planos de Deus falhará. Nada nessa vida deve nos afastar deste amor. Mesmo a pior das nossas condições, nós precisamos ser gratos. E seremos eternamente gratos, mas nós precisamos ser gratos agora. Quando você pensa na grandiosidade do que é declarar, creio em Deus Pai, é muito lindo, meus irmãos. É muito maravilhoso. O nosso coração como cristãos deve ser um coração integralmente alegre por essa grandiosidade. Não há motivos para nós perdermos tempo com as coisas deste mundo. Nós devemos nos dedicar cada dia mais ao Senhor e a conhecê-lo, como somos conhecidos dele. Louvado seja o Senhor, grandioso é. Continuando, então, na analogia da nossa fé, a paternidade de Deus no Novo Testamento está em todas as epístolas paulinas. Em todas as suas saudações, o apóstolo Paulo deixa muito claro que Deus é Pai do seu povo. Como eu já falei para os irmãos, vocês têm acesso a todos esses materiais que eu preparo e podem pedir ao presbítero Mauro ou ao Vinícius que passem para vocês. Então, eu não vou ler todos esses textos. Também temos que a paternidade de Deus no Novo Testamento emana desse amor intenso que Deus tem aos homens escolhidos, miseráveis e totalmente depravados que nós éramos. Claramente é dito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como é essa tal maneira que Deus nos amou? Muita gente fala assim, tal maneira, grandiosa, que não podemos entender. Volte 2 versículos para trás. Versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A tal maneira que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos amou, foi dando Cristo na cruz para nos salvar. Essa é a grandiosidade do amor de Deus por nós. Ele que tem amor eterno pelo seu Filho eterno, derramou toda a taça da ira do Pai sobre o Filho, na cruz do Calvário, por amor a nós. Essa é a maneira que Deus ama a mim e a você, Filho de Deus eleito. Ele deu Cristo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Louvado seja o Senhor, meus irmãos, porque nós temos em Deus a grandiosidade da revelação na palavra. Vemos que Deus tem um amor tão intenso por nós que Ele deu o seu Filho. O seu Filho que não foi obrigado a morrer na cruz, mas que por amor a nós se dispôs a fazê-lo. 1 João 3,1 nos diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Aqui nós temos um padrão para saber se nós somos filhos de Deus. Se as pessoas do mundo, e se o mundo se agrada demais de nós, alguma coisa está errada. Porque nós somos imagem e semelhança do Deus Trino, e mais ainda, nós somos filhos do Altíssimo, os filhos daquele que cuspiram na cara do nosso Salvador, que bateram nele com varas, que laceraram sua carne com espinhos nas pontas dos chicotes, que colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, que fizeram ele carregar a cruz, que colocaram na sua boca vinagre, que era um item que era utilizado nas limpezas que eram feitas nos banheiros. Se o mundo fez isso com o Salvador, com aquele que criou todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele, o mundo não pode aceitar-nos. Por isso, nós devemos pensar nesse amor intenso de Deus e não temer propagar o reino, não temer propagar aqueles que precisam ser adotados, pois nós somos adotados pela livre graça de Deus em Cristo Jesus. Eu quero ler com os irmãos o nosso símbolo de fé. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 12, no primeiro artigo e único artigo dele. É bom que todos os irmãos, quando nós formos fazer nossos estudos, tenham a nossa confissão de fé, em algum modelo. Ou seja, na sua Bíblia de Genebra, que está lá, ou seja, um símbolo de fé como esse que eu estou usando aqui, ou um maior. É muito bom que nós também, ao estudarmos o credo, façamos esses links. É dito aqui no capítulo 12 da adoção. A todos os que são justificados, é Deus servido em seu único Filho, Jesus Cristo, e por ele, fazer participantes na graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e os privilégios dele. Têm sobre si o nome dele, recebem o Espírito de adoção, que é o Espírito Santo, o selo da promessa, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, Pai. Abba é o termo hebraico para pai. São tratados com comiseração, são protegidos,
providos e por Ele corrigidos como por um pai. Por isso, meus irmãos, quando nós somos disciplinados por Deus, fiquemos alegres, pois nós somos disciplinados porque somos filhos. Os que não são filhos são deixados à sua própria sorte. São deixados e abandonados em seus pecados. Por isso, continua a confissão. Nunca, porém, somos abandonados, mas selados para o dia da redenção e recebemos as promessas como herdeiros da eterna salvação. É isso que significa ter Deus como Pai. Deus nos adota como filhos e nos trata como filhos. Efésios 1:5, que está na listagem dos versículos que estão aí e também está na confissão de fé, nos diz, vou ler desde o 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que é uma confissão de fé. Então, louvado seja o Senhor, porque nós somos filhos adotivos do nosso Deus. E agora eu vou passar, indo para a conclusão do nosso estudo, mas voltarei depois nessas proposições. Quais são alguns aspectos da paternidade de Deus para nós? Acabamos de dizer que Deus é Pai, mostramos no Antigo e no Novo Testamento que ele se revela como Pai, que ele é Pai daqueles que creem em Jesus Cristo. E quais são alguns aspectos da paternidade de Deus que estão ligados aos seus atributos? Alguns deles comunicáveis e outros incomunicáveis. Aspectos da paternidade de Deus. Deus é um Pai glorioso. Deus é um Pai santo. Absolutamente santo. Ele é o padrão da santidade. Nós somos santos porque nós somos separados para Ele. Mas ainda temos resquícios da nossa horrível e tenebrosa velha natureza. Mas seremos totalmente santos na glorificação. Mas Ele é perfeitamente e eternamente santo. Deus é um Pai justo. Portanto, não há como um cristão verdadeiro acreditar que Deus está fazendo injustiça sobre ele. Porque Deus é um Pai justo. Deus também é um Pai perfeito. Ele é o padrão da perfeição. Não há falhas em Deus. Se você crê na revelação da Escritura, você não pode acreditar que Deus falhou. Por isso, o líder da seita universal é um herege. Quando ele diz, por exemplo, que Cristo Jesus, que é o Filho perfeito de Deus e um com o Pai, ele fez um milagre que não deveria fazer. Deveria ter feito uma coisa mais útil. Deus é um Pai misericordioso. Se os homens ímpios ainda têm o privilégio de andar sobre essa terra, se os homens ímpios ainda têm a graça comum sobre eles, se os homens ímpios ainda veem o sol nascer, a chuva cair e têm oportunidades nessa vida, é porque Deus é muito misericordioso, Ele é o padrão da misericórdia. Deus é um Pai gracioso, só Ele estende graça sobre os homens. Deus é um Pai fiel no cumprimento de suas promessas. Nenhuma promessa de Deus falhará. Nós devemos confiar integralmente em nosso Deus. Ele suprirá as nossas necessidades. E como diz o Projeto Sola, numa de suas músicas, se nós não temos alguma coisa agora, é porque nós não precisamos delas. Deus é fiel no cumprimento de suas promessas. Deus é um Pai que escolhe seus filhos adotivos. Ninguém se torna filho adotivo de Deus por sua vontade. Deus escolhe seus filhos adotivos. Deus é um Pai incansável. E como Ele é incansável, Ele vê tudo o que nós fazemos e irá nos corrigir todas as vezes que nós precisarmos de disciplina.
Ela pode ser imediata, ela pode ser através daqueles que convivemos, ele pode trazer a nós, pela consciência do Espírito Santo, a necessidade de arrependimento também, mas ele também pode deixar a corda esticar, para que nós sejamos tratados de maneira mais profunda. Mas Deus é um Pai incansável. Deus é um Pai onisciente e todo-poderoso. Nós estaremos tratar da questão de Deus, Pai todo-poderoso, numa próxima lição. E nós poderemos ver, então, os atributos de Deus. Deus é um Pai que envia seu Filho para salvar o seu povo. Ou seja, ele é um Deus que não é egoísta, já que ele tinha todo o amor, tudo que era necessário no conselho da Trindade, mesmo assim, ele envia seu Filho para salvar o seu povo. Deus é um Pai autoexistente e esse é um atributo incomunicável de Deus. Só ele é autoexistente. Eu e você existimos porque existimos nele. Deus é um Pai livre em seus atos. Deus faz o que ele quer, como quer, a hora que ele quer. Não acredite em quem diga que você consegue determinar alguma coisa para Deus. Não acredite em quem diga que você consegue dobrar a vontade de Deus. Isso é mentira. Deus é livre. Ele faz o que ele quer. Se ele nos dá alguma coisa conforme as nossas orações, é porque nós somos fiéis nas nossas orações a ele. Pedimos a ele conforme a vontade dele, revelada na Escritura. Deus não faz a sua vontade sobre ele. Ele é livre em cada um dos seus atos. E Deus é um Pai que se revela através do seu Filho. Se nós conhecemos a imagem perfeita de Deus, é porque nós conhecemos ela em Cristo Jesus. Concluindo, o credo revela a Deus como Pai. Deus é Pai do povo formado e escolhido por Ele mesmo. A nossa filiação divina é uma questão da livre, soberana e misteriosa graça de Deus. Não tente entrar neste mistério. Não tente buscar entender por que alguém é eleito ou deixa de ser eleito. Essas coisas nós entenderemos no dia do juízo. Aquilo que ele quiser nos revelar, mas neste momento, seja grato por ser filho de Deus. E por gratidão a ele, anuncie o evangelho a outros. A paternidade de Deus envolve o seu cuidado providente para com o seu povo. Romanos 8, do 31 ao 39, nos diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome? Ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A paternidade de Deus nos coloca sob seu cuidado, que é providente em todo o tempo. E é muito importante frisar aqui um ponto que o apóstolo diz no texto, quando ele diz que o nosso Senhor e Salvador, que morreu, Cristo Jesus, antes, porém, quem ressuscitou, nós devemos lembrar sempre, quando nós vamos servi-lo no culto dominical, quando nós estamos servindo em nossas outras vocações,
quando nós estamos pregando e testemunhando o nosso evangelho, o evangelho às outras pessoas, é que Cristo não é o Cristo moribundo da cruz, é o Cristo glorificado, assunto aos céus, sentado à direita de Deus Pai, que reina hoje. É ele que diz em Mateus 28, 18, 20, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Ele está cuidando de nós. Nós não temos que temer, nós temos que pregar, nós temos que anunciar o seu evangelho para que os eleitos sejam reunidos, para que os eleitos até os confins da terra sejam alcançados. Deus é o nosso Pai e a fé é o critério básico para a nossa filiação. E essa fé é um dom da graça, conforme diz Efésios 2:8. Os 5 pontos principais da reforma protestante são: somente a Escritura, somente pela fé, somente pela graça, somente Cristo e somente Deus a glória. Você só é filho de Deus pela fé que foi imputada em seu coração, pelo Santo Espírito, que vem da graça de Deus, que te elegeu e aplicou a obra perfeita de Cristo na sua vida. Portanto, o Senhor, como eu já disse na primeira lição, é o Senhor que é a medida de todas as coisas. E quando nós contestamos os filósofos que dizem que o homem é a medida de todas as coisas, eles querem dizer que cada um de nós tem uma verdade. É interessante como o filósofo falou isso lá no passado, e é o tempo que nós vivemos hoje no pós-modernismo. Ele estava dizendo que o homem é a medida de todas as coisas porque cada um tem a sua verdade. Mas para nós cristãos, o Senhor, o Deus revelado na Escritura, como Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é a medida de todas as coisas. Nós temos absolutos, os absolutos revelados na palavra. E é com Ele que nós devemos viver. Se os irmãos tiverem interesse em se aprofundar nos estudos mais do que eu já estou trazendo a vocês, as referências bibliográficas que eu estou utilizando são estas 3. Creio no Pai, no Filho e Espírito Santo, do meu professor do seminário, reverendo Ernst Steinmeier. O Credo dos Apóstolos, de Albert Molle Jr. E Conhecendo Deus Direitinho, uma leitura simples do Credo Apostólico, do reverendo Joel Teodoro. Que Deus abençoe meus irmãos e que a palavra de Deus seja aplicada aos nossos corações, para que nós sejamos cada dia mais animados nesta obra de testemunhar o Evangelho a todas as criaturas, para que os filhos de Deus sejam reunidos e muitos sejam reunidos a nós, aonde nós estamos servindo. Deus os abençoe.